Então, nós vamos hoje a partir do verso Apocalipse 12, verso 7. Verso 7 diz assim: Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão guerreou, ele e os seus anjos. E não prevaleceram, nem foi encontrado mais o lugar deles no céu. Aqui a gente estava olhando sobre a mulher e o dragão, né? Falando sobre os vencedores, que essa mulher que dá a luz é essa colheita, né? Dos primeiros vencedores, são os que vão ser arrebatados, né? Tem a parte mais fraca, que são os crentes que ainda vão ficar. O dragão é Satanás. E aí aqui então tá falando que houve uma grande guerra no céu. Imediatamente após o filho varão ser arrebatado ao céu, que são os vencedores, Miguel e os seus anjos, né? Os anjos, tem o anjo Miguel e mais outros anjos, começaram a lutar contra Satanás. Isso indica que o filho varão, a parte mais forte do povo de Deus, que são os que vão ser os primeiros arrebatados, eles estavam empenhados em combater o inimigo de Deus. Então, esse arrebatamento primeiro, que é o rapto, né? Esses primeiros que foram arrebatados, quando eles chegaram no céu, eles viram que os anjos estavam guerreando com Satanás. E eles já estavam preparados para entrar nessa guerra. Ele tem combatido Satanás continuamente na terra. Quem? Esse povo, os crentes vencedores, né? Eles não estão combatendo porque eles chegaram no céu, porque desde sempre eles estão combatendo Satanás. Né? Os vencedores são aqueles que são convictos da sua salvação, que creem no Senhor Jesus de todo o seu coração e que estão sempre prontos para guerrear contra Satanás e os seus anjos, né? O céu espera que eles cheguem para lutar, a fim de expulsar Satanás do céu. Lembra que a gente falou que Satanás não está aqui na terra? Né? Que ele fica no segundo céu? Porque a maioria das pessoas acha que Satanás está aqui na terra. Né? E não está ainda. Ele vai ser liberado para poder vir. A Bíblia revela os nomes de dois anjos, Miguel e Gabriel. Gabriel é o mensageiro que traz as boas novas ao povo de Deus. Então, o anjo Gabriel é o que traz as boas novas para o povo de Deus. E Miguel é um guerreiro que luta pelo povo de Deus. E nós vamos ver, se a gente for estudar a Bíblia toda, a gente vai ver que toda a Bíblia fala sobre Gabriel e sobre Miguel. Esses dois anjos, né? A gente vai ver em Deuteronômio, em Lucas. Anjo Miguel é? Miguel é um guerreiro que luta pelo povo de Deus. Gabriel é um mensageiro e Miguel é um guerreiro. Esses anjos devem ser os anjos caídos que seguiram Satanás ao se rebelar contra Deus. Esses anjos que estão guerreando, não Gabriel e Miguel, né? Esses anjos que estão falando que estavam no céu guerreando, são esses que são os caídos. Aquele que Satanás levou a terça parte. Ah, tá. O dragão e seus anjos? Isso, esses anjos caídos, né? Que tá falando aqui. Né? Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão guerreou. Ele e os anjos. Esses anjos aqui são os anjos do dragão. São os anjos caídos. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana toda a terra habitada. Foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás, o inimigo de Deus, foi julgado pelo Senhor Jesus na cruz. Depois disso, os crentes vencedores são necessários para levar a cabo esse juízo, para executar a sentença. A batalha travada pelos crentes vencedores contra Satanás é, na verdade, a execução do juízo do Senhor sobre ele. Por fim, por meio da luta dos crentes, ele é expulso do céu. Então, Jesus, ele venceu Satanás na cruz.
Quando Jesus foi crucificado, né, ele morreu, depois ele ressuscitou, ele completou a obra. Porém, Satanás, ele continuou atormentando as pessoas aqui, né? Então, essa luta é como se fosse selando esse juízo, né? Aquilo que Jesus conquistou na cruz, ele vai selar com essa guerra final, expulsando de vez Satanás do céu, porque ele está ainda no segundo céu. Ele vai ser expulso agora para finalizar esse livro de Apocalipse, que a gente vê tudo que vai acontecer, né? Ele vai ser preso depois durante 1000 anos e depois ele vai ser lançado no lago de fogo, e aí fica finalizado todo o plano de Deus. Por isso que ainda tem guerra, né? Porque você pode falar assim pra mim, as pessoas, igual eu falei na última aula, que a gente tem os crentes de Bereia, a gente fala assim, mas se Jesus já venceu Satanás da cruz, por que ainda tem guerra? Né? Ele já venceu, mas existe uma batalha ainda, e essa batalha os crentes participam, né? Principalmente os crentes vencedores, né? Tem os cóptas que não vão passar por julgamento, são aqueles que eles não abrem mão de... Você fala assim, eu vou te matar se você não confessar Jesus. Ele pode matar. Eu vou arrancar a sua cabeça. Pode arrancar. Então, ainda existe pessoas que creem no Senhor Jesus de todo o seu coração, né? Esses daí são os vencedores. Por ocasião de Apocalipse 12, Satanás envelheceu, por isso tornou-se a antiga serpente. Aqui quando ele fala, né? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, é como se durante esse tempo ele tivesse envelhecido, né? Não é que ele envelheceu cronologicamente, ele tem 2000 anos, não. Quando ele fala antiga serpente, é porque lá no Éden ele era serpente. É como se tivesse passado muitos anos. Então, em Apocalipse 12, ele se refere a essa antiga serpente como a serpente velha, aquela que era lá do Jardim do Éden. A palavra Satanás quer dizer adversário. Ele não é apenas o inimigo de Deus fora do reino de Deus, mas é também o seu adversário dentro do reino de Deus. Satanás, ele é um adversário, né? Aquele que quer combater Deus de todas as formas, né? Igual a gente fala, quem é o seu adversário, né? Quem é a pessoa que peleja contra você, né? Quando você tem uma luta, você tem que descobrir quem é o seu adversário, pra você guerrear contra ele. Quem é o adversário de Deus? Satanás. Né? Então, o nome Satanás significa adversário. Verso 10. Então ouvi uma grande voz no céu dizendo, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Isso a gente já sabe, né? Que um dos nomes de Satanás é o acusador. Os crentes vencedores, eles lutam contra Satanás para introduzirem o reino de Deus. Os vencedores, aqueles que creem, eles estão sempre guerreando contra Satanás para quê? Porque a gente quer que termine essa era para que chegue a era do reino milenar, né? Para que se conclua a obra da cruz, para que se conclua o plano de Deus. Então, os crentes, eles estão sempre lutando para que o reino milenar chegue, né? Que o reino de Deus chegue, para que a obra seja completa. O Senhor nos ensinou a orar pela vinda do reino, que é Mateus 6,10, que é o Pai Nosso, né? A gente não ora o Pai Nosso para quê? Para que venha o reino sobre a terra. Isso é uma oração que Jesus nos ensinou. Para quê? Para que a gente possa sempre buscar o quê? Às vezes a gente ora tão já acostumado com uma oração, né? Que a gente nem percebe. Mas quando você está orando o Pai Nosso, você está dizendo que venha o reino, que venha esse tempo. Que esse tempo que a gente vive, que essa era da igreja termine, porque de fato o que nós queremos é viver a era do reino. Só que conscientemente a gente não percebe isso, porque virou uma oração automática, né? Mas se você parar para prestar atenção na oração do Pai Nosso, é dizendo isso, eu quero que venha o reino. Eu quero viver o reino de Deus. Né? E é essa a batalha do crente. A gente está sempre batalhando contra Satanás para quê? Porque eu quero viver o reino, eu quero novo céu e nova terra, eu quero que isso termine, eu quero que essa aflição acabe.
né? Que esse tormento, esse martírio, né? Tem gente que fala assim, nossa, parece que vida de crente é até mais difícil. E quando as pessoas convertem, elas pensam o contrário, né? Elas pensam assim, não, eu vou converter e o mar de rosas. E não é, e parece que quando a gente converte, parece que intensifica mais. Mas por quê? Porque nós fomos chamados para entrar nessa peleja mesmo, nessa batalha. E não importa que eu tenha que entregar minha vida, porque viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então esse é o crente vencedor, né? Que não tem medo da peleja, não tem medo da batalha. Então, a gente não preocupa. Às vezes tem gente que fala, e aí como é que tá? Tô na luta. Né? Crente adora falar. Tô na batalha. Tô no deserto. Tô no deserto. Mas se pra mim viver é Cristo, eu não tenho que ficar reclamando, não é? Morrer pra mim é lucro. Morrer pra mim é encontrar o céu nos ares. Também se não tivesse isso, não faria sentido também, não? Uhum. Foi pra isso que nós somos chamados. Né? Você foi chamado pra quê? Pra você falar, virei crente e ficar não é pra isso. Nós fazemos parte de um exército. Exército não é para ficar em mar de rosas. Exército é um general. Jesus é conhecido como general de guerra. Então nós estamos nessa guerra. Nós somos capacitados para ser com ele nesse exército, para ser soldado nesse exército. Aí não tem exército que vai ficar parado. Exército é para ir para batalha mesmo. Sabendo que a gente já é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, né? A gente não tem que temer. Então, a vinda do reino de Deus, ela tem dois aspectos. A realidade do reino, que está na vida da igreja, e a manifestação no milênio. A realidade do reino tem dois aspectos. A vinda do reino, que é a realidade do reino, né? Vai ter uma realidade, que é o reino, e vai ter uma manifestação. Hoje a gente já sabe qual que é a realidade do reino, o que vai acontecer, a gente está estudando, a gente crê nas promessas de Deus, vai ter um reino milenar, Jesus vai reinar, nós vamos reinar com ele, essa é a realidade do reino. Mas ele ainda não se manifestou. Então ele vai ser manifesto no período do reino milenar. Quando a manifestação do reino vier, a salvação de Deus virá de modo pleno. Então, hoje nós somos salvos, mas aí você pensa, eu sou salvo, mas eu estou sempre enfrentando uma circunstância ou outra. Quando vier o tempo do reino, a manifestação do reino, nós vamos viver a plenitude dessa salvação. Porque tem gente que hoje, dentro da igreja, você pergunta, você é salvo? E a pessoa fica até em dúvida. Né? Mas salvação é uma coisa que depois que eu aprendi o Apocalipse, né, um pouco mais profundo, igual eu falei, não é que eu saiba tudo, eu acho que eu tenho que estudar e continuar estudando para aprender sempre mais, mas hoje é uma convicção no meu coração de que a salvação não se perde. Então eu sou salvo, serei sempre salvo, mas eu tenho o entendimento de que a salvação é um primeiro passo. Eu preciso ser mais crente ainda para ser vencedor e reinar com Cristo. E a igreja, ela tem uma cultura de ensinar que você vai ser salvo e isso basta. Né? Então a pessoa acha que é tão pouco que ela pensa que ela perde e ganha. Mas não, se você foi salvo por meio do sacrifício de Jesus na cruz, se você disser que perde e ganha de novo, todas as vezes que você perde e ganha de novo, Jesus vai ter que vir morrer na cruz para te salvar de novo. E ele não vai vir, ele já veio. É incoerente, né? Não é? Tô salva. Mas é muito pouco eu ser só salva. Né? Se tem uma realidade de reino para eu viver. Né? Eu preciso reinar com Cristo. Foi para isso que ele me chamou. Não só para ser só salvo. Agora tem gente que não vive essa realidade de salvação. Então pensa que vai perder. Agora quando o reino vier, nós viveremos a plenitude da salvação de Cristo. Né, seremos. Aí a pessoa acha que vai falar, você é salvo? Sou salvo, tô aqui, tô no reino, né? Tô aqui, eu tô vendo Jesus lá em Jerusalém reinando, eu tô aqui, tô salvo. Então a pessoa vai ter essa convicção que hoje muitas vezes dentro da igreja as pessoas não têm. Você pergunta pra gente estar 10, 20 anos na igreja, você é salvo? A pessoa fica em dúvida. Ela tem dúvida da salvação. Mas isso é uma coisa que a gente precisa ter convicção.
né? Eu sou salvo. Sou salvo por quê? Não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. E Ele pagou o preço para me salvar. Ele escolheu me salvar, Ele escolheu pagar o preço, né? Eu, quando ensino Isaías, eu falo que, né, Jesus, ele estava lá na eternidade com Deus e eles passeavam, né, com o Espírito Santo. E eu amo a sabedoria que, né, quando eu ensino que a sabedoria é uma pessoa, que ela estava na eternidade com Deus. E eles passeavam, quando eles olharam e falou, nossa, tem alguma coisa errada na terra. Alguma coisa se perdeu, né? E aí o pai pergunta, mas quem irá? Jesus diz, eu irei. Então ele escolheu vir nos salvar, né? Jesus veio para me salvar e ele deu a vida dele para me salvar. Esse foi o preço pago na cruz. E por isso eu tenho salvação, não é porque eu sou bom. Que eu sou bonzinho, que eu vou na igreja, que eu não peco. Não, não é por mim, é por Ele. A salvação é Ele que trouxe salvação para mim. Então não tem como, porque eu sou bonzinho, eu sou salvo. Eu sou malzinho, eu não sou salvo. Então o valor é meu, não o valor é dele. Eu sou salvo porque Ele escolheu me salvar. Ah, então eu posso viver uma vida toda desregrada? Aí é com você. Você quer banalizar o que Cristo fez na cruz? Viva uma vida desregrada. Né? Você quer não valorizar aquele que deu a vida por você? Viva uma vida desregrada. E você quer ser só salvo? Ou você quer reinar com Cristo no reino de Deus? Então, assim, a salvação é uma coisa um pouco mais profunda, que eu acho que muitas vezes a igreja não ensina. Sim. Acha que é quem vai vir aqui na frente, levantar a mão e aceitar Jesus. Não é só isso. A salvação é muito mais do que isso. É você reconhecer que Jesus morreu na cruz por você. Né? Que ele pagou um preço por você. Porque quem tinha que estar na cruz era eu. Porque ele não tinha pecado, ele levou o meu pecado para ele, né? Quando Jesus ele está na cruz e ele fala, né? Clama ao Pai, Senhor meu, por que me abandonastes? A Bíblia relata que é a única vez que Jesus não chama Deus de Pai. Né? Por quê? Porque naquele momento ele era eu e você. Ele estava com o meu pecado sobre ele. Né? Porque Jesus não tem pecado, nunca teve. Ele assumiu o meu e o seu pecado para que você pudesse ter salvação. Então você acha que isso é só uma oração lá na frente da igreja e que aí se você é bonzinho, você é salvo, se você é malzinho, você não é salvo? Não tem nada a ver com você, tem a ver com o que ele fez. Então, para viver essa plenitude de salvação, nós vamos viver essa plenitude no reino. Hoje eu acho que a igreja ainda não tem essa dimensão de salvação, né? A igreja, ela transformou isso numa simples, vem aqui na frente, faça uma oração, aceita Jesus e ok. Aí amanhã, se você cair, você perde a salvação, domingo que vem você vem. Eu já vi gente na igreja que vai na frente aceitar Jesus 10 vezes. Também. Todo mundo. Não, porque essa semana eu pequei. Isso. Mas não é você, querido. Né? A salvação não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que ele fez. Né? Porque se tiver a ver com o que eu faço, não vou ter nada. Quem sou eu? Né? É ele que assumiu o meu lugar, ele que levou sobre si o meu pecado, ele que tomou, né, o meu lugar na cruz e eu alcancei salvação através dele, da bondade dele, do amor dele, da entrega dele. Isso é salvação. É muito diferente do que eu vejo ensinar na igreja hoje. Aí a pessoa acha que tem a ver com ela, aí quando é domingo ela vai lá de novo. Tem alguém hoje que quer aceitar Jesus? Aí a pessoa vai, olha, fala assim, de novo? Já foi 3 vezes. Mas eu peguei tanta ficha da mesma pessoa. Eu falava com a Márcia, nossa, todo domingo assim, ele não vai lembrar nada. Mas é porque a igreja não ensina salvação, né? Assim, é uma coisa que eu acho que é muito mais profunda. Então, assim, a realidade do reino, né? A salvação, a gente vai viver essa realidade de salvação no reino.
E muita gente tem dificuldade. Eu tinha dificuldade mesmo de entender assim, mas como que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados se eu não existia naquela época? Uhum. É uma coisa assim que Ele levou o as pecado pessoas de toda a não humanidade. não Que explica. passou É. e não, que ele não é, que ele reina. A pessoa não tem esse ensinamento, né? Não. Essa cultura de ensinamento. Por isso eu sou tão apaixonada por ensinar as pessoas, porque não é só você estar na igreja, né? Você entender aquilo que Deus fez, que Jesus fez, qual que é o plano da salvação. A salvação não é só você ir lá na frente na igreja. É um plano, Deus tem um plano de salvação, um plano de redenção. A redenção é de toda a humanidade. Não é só, mas eu não existia lá, isso foi há 2000 anos atrás. Mas se você entender o plano de redenção, a redenção é para toda a humanidade, não só para quem viveu na época de Jesus. Né? Quando ele se entregou, a grandiosidade do plano de Deus é que todos seriam salvos através de Jesus. Né? Quando eu aceito Jesus, quando eu confesso, eu alcanço salvação através dele. Por isso que não tem outro caminho que não seja Jesus. Né? A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho que te leve ao Pai se não for Jesus. É o único caminho. Ele é o único vivo e eterno caminho. Né? Então, é através da cruz que a gente alcança isso. Não é através da minha bondade. Por isso que quando eu vejo culto que a pessoa fala muito dela, me incomoda um pouco. Por quê? O centro ali é Jesus. O centro tem que ser Jesus. Foi ele que pagou o preço, o plano é dele e do Pai. Né? O plano de salvação, de redenção. É isso que a igreja tem que ensinar. Senão as pessoas acham que tem a ver com elas. Né? Se eu for bonzinho, que é o que as outras religiões pregam. A caridade. Eu não preciso ir na igreja, porque eu ajudo fulano, eu vou no hospital tal, e eu faço visita. Então você vai ser salvo porque você é bonzinho? Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que só há um caminho. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. E a vida é Jesus. Você não tem vida sem Jesus. Você é morto. Então, a gente precisa estudar e aprofundar nas escrituras, senão a gente vira só um religioso. E a gente acha que a nossa bondade, que o homem não tem, porque ele é, sem Jesus, um homem caído, né? Desde Adão. Aí você não entende, aí você vai na igreja e acha, não, eu vou lá na frente, aceito Jesus, faço umas obras de caridade, tá ok. Isso não tem nada a ver com Jesus. Né? Tem a ver com você. O próprio Jesus disse que bom era o Pai que estava no céu. Quando chamaram ele, falaram que ele era bom. Ele falou, bom é o meu Pai que está no céu. Então, assim, quando as pessoas falam assim, eu sou boa demais, eu fico olhando assim, aonde, meu Deus do céu? Mas você sabe por que Jesus disse isso? Porque bom é só quem termina. E naquele momento, quando o homem chamou ele de bom, ele não tinha terminado. O único que tinha concluído era Deus. Então, bom para o judeu é quem começa e termina. E Jesus ainda não tinha terminado a missão dele aqui. Então ele diz, por que diz que sou? Ele estava falando assim, eu não terminei ainda o que eu vim fazer. Bom é o meu Pai que está no céu, porque ele já terminou. A missão dele está cumprida, agora eu estou cumprindo a minha. Né? Então assim, bom você, porque você foi lá na frente e aceitou Jesus. Não é bom de quê? Porque deu uma esmola, porque ajudou. Não é. Porque você Mas foi no uma hospital? Qual que é sua tipo assim, seu entendimento sobre ser escolhido e você escolher? Tem pessoas que falam assim, porque você tem que aceitar. E outras pessoas dizem, não, você já é. Eu acredito que Jesus é que nos escolhe. Porque quando você está ali na igreja, você faz o apelo, tem dia que vai 1, 2, 3, tem dia que não vai ninguém. Aí você acha que você escolheu Jesus? Ou ele que te escolheu? Eu acho que é ele que te escolheu. A própria palavra fala, não é vós que escolheste. Mas eu que escolhi a voz. Né? Porque assim, eu acho que é muita prepotência do homem achar que ele pode escolher, tipo assim, eu quero Jesus porque ele é bonzinho. Tipo assim, filho, não, ele que te escolheu. Senta na fila ali, filhinho, vai chegar a sua hora.
Ele tem o poder Né? de decidir, né? Você Ir lá, tem né? depois, acho que o livre-arbítrio, que é o que Deus te deu, De continuar. de querer ou não. De continuar. Mas que você foi um escolhido por Deus, eu creio que a gente foi escolhido. Então é errado, então, a forma de falar. Se você aceita, se você aceitou. Isso é uma coisa da igreja. É um dogma da religião. Né? Não é uma coisa que a religião fez. Porque você não tem essa oração na Bíblia. É igual não tem Ave Maria na Bíblia. Né? Então, assim, a oração que tem na Bíblia é o Pai Nosso. Verdade. Não tem essa oração. Isso é uma coisa que a igreja colocou como doutrina. E aí a gente veio fazendo e continua fazendo. Mas é na Bíblia assim que a gente tem que. Nós temos que confessar a Jesus perante os homens. Sim. Isso aí tem Confessar na Bíblia. publicamente. Isso. Você Então, tem que acho que eles confessar pegam publicamente. isso aí naquela hora ali E e faz a junta. pessoa Sim. confessar ali naquela hora. Só Mas, que eles por não exemplo, explicam, né? Tem gente que eu dava célula, né? Eu era líder de célula muitos anos. E aí minha célula ficou muito grande. Então tinha gente de todas as religiões que iam nessa célula. E aí um dia uma moça me procurou e falou: olha, toda a minha família é católica e tem algumas pessoas espíritas. Mas eu tenho vindo na célula da senhora e a palavra tem entrado no meu coração. E eu entendi que eu preciso confessar publicamente a Jesus. Mas eu não consegui fazer isso na célula. E eu queria fazer isso hoje aqui com a senhora. Então, tinha algumas pessoas comigo. Isso é confessar publicamente Jesus. Isso é multidão, Ela né? fez uma oração ali comigo, nós oramos com ela, ela aceitou Jesus, fez o discipulado para batismo, mas ela nunca foi lá na frente na igreja. Isso não quer dizer que ela não aceitou publicamente, ela aceitou. Até uma coisa que eu não... Minha opinião, tá? Que eu acho assim muito robótico é a pessoa fazer oração para outra repetir. Uhum. Por exemplo, igual é de Senhor costume, Jesus. repete comigo, Senhor Jesus. Até isso eu acho assim muito. Eu te É porque eu aceito. cresci ao contrário, eu cresci com a pessoa se manifestando. Tipo assim, se manifesta, vá à frente. Normalmente tem alguém que vai escutar, ela provavelmente vai falar alguma coisa. Nem precisa ser no microfone nem nada. Uma confissão ali. E muito natural. Então, Até porque antigamente não tinha, né? As igrejas Microfone. fazem isso também, não. Não tinha. Por isso que eu tô falando, isso é uma Essas igrejas antigas não doutrina da igreja, da religião. Isso não é uma coisa que está na Bíblia. E qual que é o manual do homem? A Bíblia. Né? Então, assim, por isso que a gente fala, quando a gente vai estudar aqui a Grande Babilônia, que eu não posso dizer que é a igreja A, B ou C. É todo aquele que saiu fora da palavra. É a Grande Babilônia, uma igreja que se corrompeu, porque a igreja de Cristo, ela é a igreja genuína dentro da palavra. Se você está andando fora da palavra, você não é a igreja que Cristo veio fundar. Você é uma instituição religiosa. E instituição religiosa está cheia lá fora. O que eu vou te perguntar, às vezes não tem a ver com esse contexto aí, mas a pessoa quando ela é muito tímida mesmo, ela não para na frente. Não. Ela também não procura uma pessoa para ela confessar. Para fazer depois. E aí? Porque o povo eles gostam de recitar, né? Uhum. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. E aí, então vai... Se ele, às vezes, ele dá no coração dele, ele falou com o Senhor, né? Ele lá e Deus. Quem vai julgar essa pessoa, gente? Nós não podemos julgar porque a Bíblia diz que só há um reto juiz, Pois é. que é Cristo Jesus, né? Então eu não posso julgar. E isso é uma coisa que a igreja adora fazer, né? Ela adora julgar. E adora envergonhar também, porque a pessoa é tão tímida, aí eles falam, isso aí. E Os se tímidos não herdarão e ela o reino de lá no Deus. quarto dela fez uma oração, Confessou. confessou Jesus e Jesus salvou, quem é o homem, quem é a igreja para dizer que ela não foi salva? Eu acredito muito mais quando tem uma pessoa ali que Deus escolheu mesmo naquela hora, ele usa o pastor, e o pastor fala que tem uma pessoa que o Senhor está me mostrando, me revelando, que ela precisa confessar o Senhor. Mas às vezes a pessoa não vai. Se Deus mostrou o pastor tem que ir até ela depois do culto. Eu penso assim. Mas eu não acho que isso seja uma coisa assim pra ser revelada, não.
Pois é, mas às vezes é pra Não despertar acho. a pessoa, porque às vezes a pessoa tá tão... Sinceramente. Né? Eu acho que você Mas não pode pode ocultar. procurar e dar um abraço e É, falar, ué. meu irmão, eu senti no meu coração, né, que você era a pessoa que o Senhor estava mostrando. Você tem o desejo no seu coração de confessar Jesus. eu já... Eu acho que tudo é um jeito de falar. Não é, né? também Se você chegar Não, e falar assim, gente, olha, tem alguém aqui Deus que tem me daqui. mostrou, era você foi lá na frente, a Aí pessoa vai ficar com com medo. força também. Né? Eu Não acho acho bonito, mas não concordo também que já presenciei várias vezes, acredito que vocês também, quando ainda fala assim, tem mais alguém, tem mais alguém, Eu tem já mais vi alguém. várias vezes. Eu acredito que tem Olha, gente... Hoje pode ser seu último dia. É. Quer dizer, amanhã você vai morrer, não? Eu não sou muito fã desses três de Eu revelação, não. Entende? Acho que a revelação é isso aqui, a palavra de Deus. É a maior Porque tem revelação muita gente, de todas. eis-me aqui, Eis que eu te tanto digo. Eis que eu te vem que eu te digo, vai me dizer ali. Apesar que eu creio que Jesus usou ali uma pedra, ele veio Deus meio dele. Mas tem muita gente cheia da fofoquinha que Calma. quer só falar. Não, na eu frente. acredito de pessoas que Eu não- você não conhece. Isso aconteceu comigo. Não, aí é diferente. Mas Eu a nem Bíblia, conheci. ela fala que você pode julgar o profeta. Profeta, não a profecia. Não, É. profecia. Mas a maior revelação Não, julga a profecia, não o profeta. é julga a profecia. A maior revelação é essa. É a palavra de Deus. Tanto que o livro de Apocalipse, em inglês, ele chama Revelations. É o livro das revelações. Por quê? Tudo isso aqui, historicamente, você consegue comprovar, porque já aconteceu. Esse é o que não aconteceu. Então, ele é uma revelação. Né? Por quê? Se você for lá onde está a arca de Noé, você consegue ir lá e pegar nela. Ela existe. Então, ela está aqui, ela já foi comprovada. Hoje você consegue ir lá em Israel, você consegue ver as coisas que já existiram. Jesus, ele é o homem, historicamente, mais documentado do mundo. Tem documento da história de Jesus, não tem como você contestar. Né? Agora, do Apocalipse, não tem, porque não aconteceu ainda. Então, ele é o livro das revelações. Por que você está caçando revelação de coisa que não aconteceu, que não vai influenciar em nada na sua vida? Se você pode estudar algo que vai mudar a sua história, da sua família, da sua geração, do seu bairro, que está na palavra. Então, eu não entendo a pessoa também ir no culto de revelação e ficar, será que fulano vai casar com ciclano? Isso vai mudar o quê na E sua tem vida? muita gente que afasta por causa disso, que fica esperando a profecia do mundo. Exatamente. Eu já li pessoas... Mas isso eu acho assim que, para nós que estudamos a palavra, é um nível muito raso. Né? Lá na célula, na casa da Maria, eu falei, né? Que tinha algumas pessoas falando, porque o pastor falou que viu um bicho preto e pulou na frente, e aí aconteceu isso, e aí falou da revelação. De cara a cara com o E demônio, tem gente que tem mesmo uma visão aberta, eu respeito e tudo, mas assim, para quem gosta de estudar a palavra, eu tenho as minhas experiências com Deus. Mas a maior profundidade que tem é eu entrar nessa escritura aqui. Não é eu ficar falando, pulando na minha frente. Aí falou que aconteceu, no outro dia Aí tá se aconteceu. exaltando demais também, não? Assim, quando eu conheci o Guilherme, né? Pra quem tá assistindo o vídeo e não conhece o meu marido, quando eu conheci ele, Guilherme, nunca acho que nem tinha visto Bíblia na vida dele. E aí tinha fazer um mês de namoro, eu falei pra ele assim, olha... você vai vir jantar? Eu preparei um jantarzinho pra gente, um jantar japonês e tal. Ele vou. E aí eu fui orar. E aí eu liguei pra ele e falei assim: olha, não saia de casa hoje em carro prata, porque o Senhor me mostrou que se você sair num carro prata, você pode sofrer um acidente. E ele riu, porque ele não tinha conhecimento dessas coisas, mas eu entreguei o que Deus mandou entregar. Também não entendi nada. E fiquei, pus o jantarzinho, tava esperando lá. Demorou. Falei, eu acho que eu tomei um bolo, né? Mas eu falei, deve ter acontecido alguma coisa. Eu tinha acabado de conhecer ele não era crente. Aí eu falei assim, bom, vou dormir. Quando eu pensei que ele não vinha mais, ele chegou. Aí ele chegou com o primo dele. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, você lembra de tarde que você falou pra eu não sair num carro prata? Eu
falei, lembro. Ele falou assim, então, eu peguei o carro do meu pai, era uma BMW prata. E quando eu tava chegando perto da casa do meu avô, um outro carro atravessou na minha frente. E aí arrebentou o carro do meu pai tudo. E eu, uau! Eu também fico surpreendida. Mas isso não me envaidece em nada, não me engrandece em nada, não, sabe? Não muda pra mim. Porque maior revelação pra mim é quando eu tô estudando a palavra e Deus fala comigo. Quando eu sinto o Espírito Santo tocar no meu coração, me contando as coisas da palavra, sabe? E não é... Acontece comigo? Acontece. Mas eu não me... Porque a Bíblia diz que o véu foi rasgado, ele fala comigo, ele fala com você, ele fala com você, ele fala com quem ele quiser. É verdade. Né? Jesus é uma pessoa. E uma pessoa, ela conversa com ela quer. Então, ele pode conversar com a gente. É só a gente querer encontrá-lo, buscá-lo. Né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o seu coração. Então, essas coisas assim, é bom? É. Acontece? Acontece. Mas não é a maior de todas. A maior revelação é você entender essa palavra. É você, né, ler essa palavra e o próprio Deus falar com você. Você falar assim, uau, eu já tinha lido isso e não tinha entendido. Mas agora eu entendi. Por quê? Porque você ficou super inteligente de ontem para hoje? Não, porque o próprio Deus está ali falando com você, porque o próprio Deus está sussurrando no seu ouvido, porque o Espírito Santo está trazendo essa revelação. Isso para mim é o mais uau quando eu leio a Bíblia, entende? Eu vou em culto de revelações, já recebi várias revelações que se cumpriram, outras não, mas isso não é o que me move. Eu acho que isso é um nível raso quando a gente participa, né, da comunhão com Cristo. Quando você conhece um amigo e aí você não tem tanta intimidade com ele. Quando você tem intimidade com ele, ele vai te contar coisas que ele não vai contar pra ninguém. E às vezes ele vai falar assim, guarda só pra você. Né? A Márcia pode compartilhar alguma coisa comigo e a Cleide falar assim, pastora, deixa eu falar uma coisa pra senhora, eu queria que só a senhora soubesse. Jesus pode fazer isso com você. Pode contar coisas pra você que ele não vai falar que você quer que fique gritando lá no púlpito. Fulano, pode acontecer, pode, mas não é isso, entende? Jesus pode falar com você e falar assim, Carla, eu quero te contar uma coisa que eu não vou contar pra ninguém, mas que eu quero contar pra você. Eu choro 3 horas seguidas porque eu sinto o amor de Deus pela minha vida, a fidelidade comigo e a confiança que Deus está colocando em me contar algo. Tem mais lindo que isso? Eu não preciso de uma igreja cheia para me envaidecer de que Deus falou comigo ali. Deus pode falar comigo lá no meu quarto e não querer que eu fale isso com ninguém. Eu vou chorar 5 horas porque eu vou falar assim, gente, ele é o meu melhor amigo, ele compartilhou algo comigo que é só eu e ele. Isso é o mais lindo pra mim. Mas isso acho que é um relacionamento que você constrói. Vai amadurecendo, né? Também, né, pastor? Com Deus, igual você constrói com um amigo. Né? E o desejo de Deus é ser seu melhor amigo. Né? É chegar nesse nível de... E eu acho que deve ter níveis até maiores, né? Igual a gente já falou com os apóstolos, né? Ele tinha 12 apóstolos, 12 pessoas 12 homens que caminhavam com ele, mas 3 eram mais próximos, né? Pedro, Tiago e João. Mas a Bíblia diz que só um era íntimo, que era João. Então, assim, a gente tem níveis de relacionamento, né? Com as pessoas e com Deus. Então, isso é algo que se constrói. E não é através de revelações que você ouve serem, né, ditas assim na frente de todo mundo. Relacionamento tal que você constrói no secreto. Por isso que a Bíblia diz, vai pro seu quarto, fechar a porta. Não é que você tem que ir pro seu quarto, fechar a porta. É que Deus está te convidando para ter um relacionamento íntimo com Ele. Você e Ele. Né? Tem gente que... às vezes eu tô só no meu carro e eu tô ali no papo com Ele e é o meu secreto com Ele. Tá só eu e Ele. É algo que a gente constrói com Deus. Né? Não é uma coisa que você vai receber uma revelação na igreja e isso vai mudar a sua vida e, nossa, eu vou ficar super crente. Né? Então, por isso que eu falo assim, não desmerecendo isso de forma alguma, porque a Bíblia diz que existem os profetas, eu creio que existem, eu os respeito demais, mas não é isso Eu não ficar correndo atrás que também, te né? torna
íntimo de Deus, né? Ir na igreja para você ficar só esperando que Deus traga uma revelação como se Deus fosse um cartomante. E Não outras é pessoas isso. têm achado isso. Lá Né? na minha Não, mas casa tem mesmo, gente eles que corre perguntam, atrás. tem Tem gente que vai Tem longe, gente, minha filha. isso que eu tô falando, tem gente que fala, vamos na igreja. É de revelação. Mas, Você então, pergunta assim. Verdade. Lá tem revelação? Misericórdia. Aí você fala, tem a palavra de Deus. É, a Eu maior acho de lindo, eu todas. acho lindo assim, de maneira que quando Deus usa uma pessoa, É eu acho lindo, tremendo. eu falo, é também. muita intimidade da pessoa com Deus. Sim. Porque também o fato, depois que ela carrega, que se ela estiver entregando dela mesmo, é muito pior, Aí Deus vai cobrar dela, né? né? Mas assim, eu acho que essa, tipo assim, pra mim, mas também tem a responsabilidade sua. É. Se vê de você. Como o dízimo, né? Que a É. pessoa fala, vou levar na igreja, o pastor rouba, o pastor faz isso. Querido, até o gasofilácio é você e Deus. É. Do Dali pra gasofilácio lá. pra lá é o pastor e Deus. Né? Então, assim, faça a sua parte. é verdade. Né? Porque Deus está te pedindo é até lá. Dali pra frente é o homem pastor com Deus. Né? Então, assim, a gente precisa aprender a separar. É porque eu acho que ao longo dos anos ficamos religiosos demais. Né? Ficamos mais perto da religião e mais longe de Deus. Então, nós precisamos quebrar isso. Por isso que eu vejo muito pastor falar e eu acho que precisa mesmo, a gente precisa quebrar essa religiosidade do homem. Porque a religiosidade tem separado o homem de Deus mais do que religado o homem a Deus. Então, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da placa tal. Gente, mas ele veio para nos unir num só corpo, numa só família. Né? Então, quando eu sou de tal, eu sou de tal, eu sou de tal, eu não tô ligando, eu tô separando. Não é essa a função. Religião, a palavra, ela é religar, é ligar o homem de novo a Deus. Se ela não está fazendo isso, é só religiosidade. É só doutrina. E aí a gente critica a igreja católica. Fulano vai na missa. Tem gente que vai só no culto, igual ir na missa. Né? Então, Só vai ainda por ir. então a gente precisa rever Agora, essa alguns pandemia não tá nem conceitos, indo. né? Agora tem a live, né? Que Estão pode muito deixar lá modernos. ligado e fazer as coisas. Então, isso Pior é ainda. um relacionamento construído de formas diferentes, não é só você indo à missa, indo ao culto, né? Você estudando a palavra, você buscando de Deus, você buscando esse relacionamento, buscando essa intimidade, entendendo as escrituras, né? O que a gente está fazendo, estudando a palavra de Deus, é falando assim, Senhor, me conte seus segredos para nós, né? Compartilhe o seu coração comigo, né? Me deixa participar do reino com o Senhor. Senhor, eu quero reinar contigo. Senhor, eu quero ser salvo e quero reinar com o Senhor, e não só a mim, mas quanto mais pessoas eu puder levar. Senhor, me deixa participar do teu exército. Tu és o meu general de guerra. Senhor, não me deixa para trás. Sabe, me capacita. Isso é estudar a palavra. Não é só para você também ser um arrogante de, eu sei mais que o outro. Né? Porque a gente que estuda a palavra, às vezes a gente se torna arrogante. E aí entra o que a Bíblia diz, que a letra mata e o espírito vivifica. Porque tem gente que acha que é melhor porque sabe um pouco mais. Né? Mas a gente nunca sabe tudo, porque Deus é fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de revelação. Então é falar com Ele mesmo, Senhor, deixa eu participar. Né? Compartilha o teu conhecimento comigo, a tua sabedoria comigo, a tua intimidade comigo. Senhor, me deixa participar desse banquete, das bodas. Né? Sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo? É porque isso tudo que você falou, já estava no coração de Deus, ele já sabia que você ia falar. Mas às vezes a gente fala pro outro e não fala Não pra fala Deus. pra Deus. Né? E às vezes tem gente se matando por causa de... fulano terminou comigo, meu marido separou de mim. Tem gente que não quer mais viver por causa disso. Querido, você tá longe do eterno. Você tá longe do seu pai, do seu criador, e você não tá morrendo, por isso tá morrendo por causa de outro. Né? Então, assim, é muito mais profundo isso.
né? Você querer um relacionamento com o seu Criador, com quem te criou, com quem, né, te gerou, com quem combinou lá na eternidade com você. Quando eu ensino sobre sabedoria, eu falo isso. Você estava na eternidade em Deus. E Deus, como tem um plano de salvação, plano de redenção, Deus tem um plano. Igual hoje a Márcia falou, eu compartilhei dos meus sonhos, né? Eu quero isso para minha vida. Deus tinha um plano, ele tinha um sonho. E você estava nele. E no plano dele, ele falou assim, olha, eu preciso que alguém vá e faça isso e isso para mim. E você vai e fala assim, eu vou. E ele te envia, você tem um propósito, você tem um combinado com Deus. E às vezes você deixou o seu propósito de lado, você deixou o seu combinado com Deus e está morrendo por causa de outra coisa, que não importa. Por quê? Porque você está longe disso aqui, dessa palavra, que vai te orientar, que vai te capacitar, que vai te ligar com Ele. Que você nasce e você esquece o que você combinou com Deus. Tanto que quando Jesus nasceu, a Bíblia vai relatar quando ele já tinha 13, 14, 15 anos. Desse tempo, ele não existia? Ele existia. Mas ele não lembrava do que ele tinha combinado com Deus na eternidade. Quando Deus falou, não, agora nós vamos começar. Né? Agora nós vamos começar a trabalhar aí no seu propósito. Para que você foi? Então, Deus, ele também vai, se você buscar dele, ele vai trazer à memória aquilo que você combinou com ele na eternidade. Mas se você não busca em Deus, aí a pessoa fica assim, eu vim aqui para quê? Pergunta para quem te criou, para quem te gerou nele, para quem você combinou lá na eternidade, o que você veio fazer aqui? Aí você está perguntando pro psicólogo, pro pastor, pro vizinho, pra mãe de santo, pra mulher da revelação. E não perguntou para ele, mas eles não sabem. Né? Dobra o seu joelho, busca dele, e ele vai te falar. Buscar-me-eis e me achareis. E ter Quando sonhar não é pecado não. Agora o que a gente tem também buscar do Senhor, se os nossos sonhos são os mesmos de Deus. Quando eu oro, eu falo, Senhor, eu sonho isso, eu desejo isso. Mas, Senhor, alinha os meus sonhos com o teu propósito para minha vida. Alinha os meus sonhos com os teus sonhos para mim, porque eu sei que os teus sonhos são melhores que os meus. Porque a Bíblia diz que a tua vontade é boa, perfeita, agradável. Às vezes meu sonho é muito bom, mas a vontade de Deus é perfeita. Então, o bom, ele não é o perfeito. Então, quando a vontade de Deus é feita, ela é a vontade perfeita de Deus para sua vida. Então, você tem de buscar em oração mesmo. Por isso a importância da gente orar. Né? Buscar de Deus aquilo que ele tem para nós. Amém? Já deu quase 50 minutos. Nós conseguimos fazer 1, 2, 3, 4 versículos. Glória a Deus. Aleluia, eu fico muito feliz, porque isso é aprofundar nas escrituras. Não é só ler um versículo. Nos trouxe tudo isso. Exatamente. E se bobear, a gente ainda tem muito mais a perguntar. Só assim. Amém. Porque também eu não vai fico fazer muito sentido feliz. só você ler também, não, explicar alguma coisa. porque é só letra. Tem que ensinar, né? e a gente tirar E as nossas dúvidas. eu fico muito feliz, porque se eu sei que Deus ele tá movendo assim, ele tá te levando mais fundo. Né, que é o que a gente canta, quero ir mais fundo. Verdade. Não é fundo para você mergulhar, afogar na piscina, não. Não, sair do raso. Sair do raso. Você parar de ser só o religioso, que vai só no culto e fala que anda de Bíblia, mas que não tem nenhum relacionamento com Deus. A Carla compartilhou o negócio da escada dela, ela falou comigo assim, eu ia pirraçar minha sogra. Tal. Eu falei assim, ô Carla, sabe por que bateu o martelo lá? Porque você tem 15 dias para fazer sua escada? Porque antes disso, Deus já tinha sondado seu coração, sabia que se ele se deixasse para lá, você ia pirraçar. E esse não é o propósito de Deus. E Deus quer tratar conosco todo o tempo, porque Ele nos ama. Porque se Deus não nos amasse, Ele deixava a gente do jeito que a gente é. Falar, você quer ficar toda trabalhada, aí fica aí. Mas eu entendo, quando Deus está trabalhando em nós, eu entendo que ele fala assim, nossa, você é muito valioso para ficar do jeito que você tá. Vem aqui que eu vou te dar uma lapidada. Verdade. Porque eu tenho algo melhor para você viver. Né? Então, quando Deus está trabalhando na gente, eu entendo do amor dele pela minha vida. E poupando, né, de algo que vai acontecer. Fala assim, eu tenho um Deus nível... pra gente é muito difícil de aceitar. Porque a gente tá tão acostumado com o sim dele, mas o não dele é cuidado, é amor, é preservar. Aí que a gente começa a mas também porque entender você tinha aceitar. outros sonhos, que era o quê?
construir o quarto da Maria. Não é aquele que você falou. Então você vai ter que Não, e você não sabe, assim, quando a gente estuda a história de Abraão, né? E Abraão Deus pede a Abraão seu único filho, e Deus vai e leva, e Abraão entrega. Eu entendo, todo mundo fala assim, não, como que Abraão teve coragem de entregar, né, o seu único filho e tal. Eu creio que a fé de Abraão era tão grande, que ele é conhecido como o pai da fé, que ele falou assim, eu tenho certeza que Deus vai preparar algo. Ele não vai tirar meu filho. Deus vai ter um cordeiro preparado. A gente não entende isso porque a gente não tem a fé de Abraão. Verdade. Né? Então, assim, crer assim, se Deus falou entrega a escada, pode que no último segundo, se Deus não quiser, a escada não quebra. Eu falei com ela, Deus pode quebrar. Isso é a fé de Abraão. Isso que a gente Né? fica... Igual eu sei que os planos dele... Mas assim, eu fico boba da pirra. Como com uma pessoa que tá ali, você começa a pensar assim, meu Deus, mas como que a pessoa tá lá? Ela fala que te serve, ela prepara sua ceia para servir para os seus filhos, que é uma coisa para mim muito valiosa. Como que ela tá ali, que ela recebe seu dízimo para poder... E tá implicando com uma coisa tão pequena, porque a gente não vai levar nada daqui. Mas você já ouviu falar que o ferro que afia o ferro? Para uma pessoa. Vocês estão ali, ó. Deus está afiando uma outra. Deus está trabalhando em você, mas também está trabalhando nele. Né? E não tem... Quando a gente estuda a passagem do rio, que fala que o rio, ele vai passando e as pedras vão ali rolando, depois você pega uma pedra que fica no rio, ela é bem lisinha, porque uma pedra foi passando na outra, tirando as perezas. Deus está lixando a gente. Lixando mesmo, e a lixada dói, né? Incomoda, mas Deus não te quer um porco-espinho, uma pedra cheia de ponta. Então Ele quer deixar você lisinha, para você ser amor, para você ser testemunho, para você ser aquilo que o outro, eu não entendo o outro, não entendo mesmo, porque Deus está trabalhando em você, para você ser melhor, para você ser testemunho vivo, porque Deus é amor e Ele habita em mim, eu sou amor. Né? Tanto que as pessoas falam assim, nossa, mas a senhora tem uma paciência. Né? Eu não tenho, não. Não tenho, não. Eu perco paciência. Mas é um trabalhar de Deus que às vezes o que o mundo não aguenta, às vezes hoje eu já aguento. Né? Falo, nossa, mas esse desaforo, a senhora não falou nada. Não, porque eu já fui muito lixada, muito lixada, muito lixada. Antigamente eu... Né? Hoje não. A lixa... Mas ainda tem muito pra Deus lixar. E eu falo, pode lixar, papai. E depois Pode você fala, lixar. Senhor, eis-me aqui, faz aquilo que o Senhor tem que fazer. E você pediu. Então você Então pediu, deixa você ele tem que fazer. deixar, mas na hora que ele vai deixar... Mas pode ter certeza, tem recompensa, tem galardão, tem bênção. Porque você não vai ser só salva, não. Você vai reinar com Cristo. Né? E quando você for uma pessoa que reina, você vai reinar sobre várias pessoas. Que tipo de pessoa que reina que Deus está preparando? É essa. Né? Não é aquela que vai lá implicar por causa de uma escada. Você já passou desse nível. Né? Deus está preparando você para reinar com Ele. Não para ser só salvo. Passei, porque eu falei assim, eu não vou fazer igual eu fiz. Já que eu tenho que fazer escada, eu não vou escurecer a casa, eu vou tentar. É mais cara, mas eu vou fazer, mas eu não vou parar. Porque do jeito que foi mandado, se eu fosse fazer do jeito que ela falou lá para os advogados, eu ia tampar a passagem dela, ia ter só uma e deixar um bequinho. Não, e quando você estiver quebrando sua escada ali, que eu sei que vai doer seu coração, prepara um bolo bem gostoso e manda para ela ainda. Sabe, é assim que a gente quebra Satanás. Porque Satanás, ele quer causar essa intriga, essa divisão, essa tristeza no seu coração. Quando você vai de encontro à vontade dele, você triunfa com Deus. Né? Fala assim, que Satanás está esperando que você fique com raiva, que você se entristeça, que você pragueje, que você fique mal. Assim, hoje você tá esperando isso de mim? Vou fazer o contrário, vou fazer um bolo pra ela, vou levar as crianças lá, vou lanchar junto com ela, vou fazer uma oração pela vida dela. Faça o contrário daquilo que Satanás quer que você faça. Não faça à vontade. Você quer? Vou te dar um exemplo, não sei se vai ser útil pra você. A pastora Sheila sabe o